para possíveis visualizações e estudos posteriores, o controle interno, como também, né, a disponibilização do conteúdo para outras pessoas. Vocês consentem? Sim. Consentido. Okay. Sim. Doutor Ricardo Castro, Doutor Ricardo Castro Cajazeiras é o presidente da ANAD e hoje vai trazer um tema super especial na Quarta Tech, que eu vou deixar ele falar sobre o tema, né, que é melhor, e ele se apresentar, e com certeza hoje a gente vai sair daqui com um headset trocado. Vocês vão surpreender com o conteúdo que ele está trazendo. Seja muito bem-vindo, bom dia, doutor. Olá, bom dia, Damião, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Beleza. Bom, agradeço o convite aí da Damião e equipe Somax. Espero poder contribuir nessa quarta técnica. Um excelente evento, uma ótima iniciativa. Parabéns aí, Damião. E fico muito feliz por ter te conhecido aí pessoalmente, semana passada aqui em São Paulo. Foi muito bacana aí conhecer mais um amigo aí do nosso ecossistema LGPD. Legal. Vejo que tem muitas pessoas aí que nós já conhecemos aí do mercado e quero contribuir trazendo um pouquinho aí do meu dia a dia, das minhas experiências. Eu sou um profissional, me considero um profissional híbrido, né? Sou da área jurídica, mas também da área técnica. Conheço um pouquinho aí de hardware, de software, de estruturas network. Então, a gente tenta conciliar a melhor forma aí a questão tanto jurídica, normativa, regulatória, também utilizando a tecnologia e automação, que é o futuro, né? Então, hoje eu estou como presidente da ANAD, sou um dos fundadores, e tenho também algumas iniciativas de tecnologia, startup de tecnologia, tenho a minha consultoria Castro Cajazeira de Direito Digital, e estou aqui para tentar passar um pouquinho de uma metodologia que nós utilizamos bastante há muito tempo aí, com diversos outros projetos, e nós adequamos também para LGPD. Tá? A hora que eu puder começar aí, Damião, você me fala se quiser fazer alguma consideração inicial. Fica à vontade, o tempo é contigo. Tá bom. Fala. Não, legal. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação e depois fico aberto aí às perguntas. Bom, vamos lá, compartilhar minha tela. Bom, no decorrer desses anos de trabalho aí, vou colocar aí dos últimos 12 anos, a minha atuação foi muito focada em otimizar alguns projetos, implementar projetos de normativas regulatórias, sejam elas do Bacen, Anatel, ANEEL, e principalmente focado em ouvidoria, denúncia e os departamentos de Fale Conosco e principalmente com relacionamentos de cliente. Então, a nossa atuação sempre foi muito híbrida, né? Sempre com normativas setoriais, também aproveitando as tecnologias, né? As automações, que são as melhores formas de nós termos esse controle, né? Dos projetos, e todos nós sabemos que quanto mais automatizado, mais é necessário que nós tenhamos aí o controle tecnológico da segurança da informação, e fica muito mais fácil nós viabilizarmos. Eu vou passar de uma maneira breve para vocês uma metodologia que nós acompanhamos de projetos, onde a gente consegue ter um controle muito mais efetivo, e logicamente que essa nossa metodologia ela é baseada nas principais ferramentas de mercado, as principais normas, né? Ou seja, desde algumas determinações de ISO, né? Aí associando algumas plataformas e alguns frameworks, né, de gerenciamento, como SWOT, BSC, que é o Balanced Scorecard, o próprio 5W2H, PDCA. Então, todas essas ferramentas de gestão que nós sempre atuamos e aprendemos nas cadeiras acadêmicas, né, na faculdade, em diversos cursos, a gente tenta pegar todo esse conhecimento, e em cima disso,
desenhar alguns fluxos, né, inteligentes nos projetos para que a gente consiga implementar de uma forma cadenciada. E o que isso tem a ver com a LGPD? Tem tudo a ver porque nós pegamos toda essa legislação normativa da Lei Geral de Proteção de Dados e colocamos dentro de uma cadência, ou seja, dentro de um processo, né, de implementação, onde nós chamamos isso de uma metodologia própria, né, nossa, que nós chamamos aí a APAC, e ela tem Analysis, Planning, Quality, Analysis, Planning, Action e Quality, tá? Ou seja, levantamento, planejamento, planos de ação e monitoramento e qualidade, tá? Então, dentro esse número 1 aqui que eu estou mostrando, essa aqui seria a fase 1, onde nós fizemos algumas nomenclaturas específicas para LGPD, e nessa primeira fase, nós colocamos isso como um processo cadenciado, onde nós temos o quê? O START, que é um primeiro item desse nosso processo, que seriam as reuniões de kickoff, ou seja, quando nós encaramos a implementação de adequação LGPD, nós temos aí algumas ações que nós precisamos seguir para que possamos atender às demandas da normativa legal, da própria LGPD. Então, essa reunião de kickoff é uma boa prática, onde nós reunimos todas as equipes que são envolvidas inicialmente no projeto. Nessa reunião de kickoff, nós já pegamos todas as minúcias, todas as demandas, todos os pontos positivos e negativos desse projeto. Reunião de kickoff, geralmente a gente sugere que o pessoal envolva os principais responsáveis das áreas, né? Se a empresa que você estiver fazendo a adequação tiver ali 10 departamentos, eu sugiro que você reúna os responsáveis desses 10 departamentos, tá? Então, nessa reunião de kickoff, a gente já vai delinear toda a trajetória desse projeto. E, aproveitando essa reunião de kickoff, nós já procuramos estruturar um comitê interno, tá? O comitê interno é um comitê formal, tá? É uma reunião de todos esses responsáveis, onde nós já nomeamos essas pessoas de cada departamento, e aí vocês vão entender o porquê disso. Então, nós precisamos, eu prefiro sempre nomear o responsável, o gestor, o gerente daquela área específica, onde nós colocamos esse comitê formal, já documentando, para que todas as ações futuras sejam já relacionadas a esse comitê. Muitos falam que é muito formal, mas é importante nós termos já esse comitê interno formado na empresa para que a gente consiga já determinar todas as responsabilidades. E isso fica muito mais fácil para quando nós precisamos evidenciar o projeto de adequação LGPD, onde nós colocamos, eu costumo chamar de Programa de Privacidade e Proteção de Dados. Esse programa de privacidade e proteção de dados, ele precisa ter um squad, uma equipe. Então, vai ser exatamente essa estruturação do comitê interno. E depois nós vamos para a terceira fase, onde nós fazemos os mapeamentos de todos os processos desses departamentos. Eu encaro essa parte do mapeamento de processo uma das mais importantes dos nossos projetos, porque é nesse mapeamento que nós vamos ter todas as informações relacionadas à jornada dos dados do cliente. E o que eu peço sempre para o pessoal é realmente focar nos principais, ou seja, nos processos primários, os processos principais, onde se tratam os dados, tá? Por que isso? Porque nós temos outros dados, outros processos secundários que são complementares a esses processos primários. Só que se a gente for pensar em tudo, no geral da empresa, acabam sendo muitos processos, e aí é onde a maioria das pessoas começam a patinar, e o projeto acaba ficando tão extenso e pouco objetivo. Então, vamos formar um grupo de mapeamento de processos exatamente focando nos processos primários, e esses processos são os que realmente tratam algum tipo de dado pessoal, porque aí a gente consegue, em cima desses dados, desses processos, mapear todos os dados por processo, que é um pouco diferente do data mapping, né? Então, aqui seria um data process, né? Todo mundo fala muito de mapeamento de dados, eu prefiro trabalhar com mapeamento de processos, porque fica muito mais fácil e efetivo você adequar esses processos de acordo com os dados que serão depois mapeados. Então, o mapeamento é uma fase muito importante,
e aí ele está relacionado nessa fase. O que que essa metodologia, por que que nós fazemos essa cadência? Que eu estou explicando minuciosamente no começo para vocês, porque cada fase dessa, ela vai precisar ter um documento de evidencialização, ou de evidência, né? Então, essa evidencialização de todas as ações do projeto, ela é importantíssima e vocês precisam rotular isso, vocês precisam encapsular. Então, eu vou ter um documento formal de reunião de kickoff, um documento formal de estruturação do comitê interno, um documento formal de mapeamento de processos. Logicamente que esse relatório do mapeamento de processos, ele é macro, e lá dentro você vai ter esses documentos de forma micro, mapeamento do comercial, mapeamento do marketing, mapeamento operacional. E aí vai depender muito da necessidade e da demanda de cada projeto, de cada cliente. Então, dessa forma, você começa a ter essa cadência: reunião de kickoff, estruturação de comitê interno, mapeamento de processos, as análises de contrato, termos e políticas. Então, nós encapsulamos essa fase, essa quarta fase de contratos, até porque todo termo, toda política acaba sendo um contrato, né? Acaba sendo uma relação entre as pessoas físicas, né, e jurídicas, onde nós precisamos analisar especificamente alguns contratos de forma genérica e dos seus tipos, né? Tipos de contrato, quais são os termos, e se tem política ou se não tem política. Nós precisamos fazer um levantamento do status quo, exatamente o status que está hoje, tá? Então, tudo isso daqui, no primeiro momento, é apenas levantamento. E depois, a partir disso, também nós podemos já começar a fazer essa estruturação do mapa de risco e de incidentes. Por que que eu falo que o mapeamento de processos é muito importante? Uma vez que você mapeou lá os 100 processos dessa empresa, você já começa a utilizar esses mapeamentos de processo para estruturar o mapa de risco. E nós utilizamos o FEMEA, né, que é uma forma, uma ferramenta muito utilizada no mercado, onde você estuda as questões de probabilidade e de impacto. Em cima de cada processo de forma individual, você acaba enquadrando esse processo dentro de um coeficiente de gestão de risco. E aí, por enquanto, como eu falei para vocês, tudo é levantamento, tudo é classificação, é uma parte muito importante nesse sentido. Depois dessa primeira fase concluída, nós vamos para uma segunda fase, ou seja, diante de todo o material que nós coletamos, diante de tudo que nós fizemos o levantamento, nós precisamos fazer aquelas análises, que são análises jurídicas, as análises técnicas de todos os processos mapeados. Então, aí tem um trabalho que é fundamental, e aí eu passo para vocês, eu acho que é muito interessante essa sinergia entre a área jurídica e a área técnica. Não tem como um projeto de LGPD ir apenas pelo lado técnico ou ir apenas por análises jurídicas. Então, é um trabalho que é um desafio de todos nós, tanto dos advogados, Damião dá risada, né? A gente fala isso quase que todo dia, né? É um desafio dos advogados. Eu posso falar que até um desafio maior para os advogados, porque os advogados nunca estiveram acostumados a trabalhar numa parceria técnica. Em contrapartida, também os técnicos também acabavam, né, que eram meio que isolados, nunca tiveram muito contato com a área jurídica e ficava aquele negócio, aqueles projetos horríveis. Já tive péssimas experiências há muitos anos atrás, de você assumir um projeto num cliente, aí estarem todos trabalhando de forma individual. Então, o jurídico fazendo a sua parte, o técnico fazendo a sua parte, a área operacional de qualidade, só que eles não se conversavam. E aí, quando cada um entregava o seu papel, falava assim: poxa, está aqui, a gente, as minhas análises. E aí, quem que avaliava isso? Sempre um gerente de projeto, que, na sua grande experiência gerencial do projeto, não tinha aquela análise, aquele cuidado de se intrometer numa área jurídica. Falou, não, se o advogado falou, está falado. Ah, se o pessoal de TI falou, está falado. Não, na verdade, o que nós propomos aqui é exatamente essa avaliação dentro dessa parte de planejamento, é uma análise jurídica e técnica, por isso que essas análises jurídicas e técnicas, elas têm que ser feitas dentro do comitê interno. Por isso que é tão importante ter o comitê interno,
porque vai ser um squad, né, uma equipe imbuída de se fazer essas avaliações em conjunto, se reunirem. Não tem como fazer essas avaliações de formas individuais e isoladas. Isso acontece muito, porém, a velocidade de resolução disso acaba meio que sendo menor, porque você vai ter toda uma discussão individual, e aí depois não tem aquela sensibilidade. Então, quando a gente coloca aqui dentro do conceito dessa nossa metodologia, é o que eu falo. Nós temos também uma técnica do Scrum, né? Ou seja, metodologias ágeis, sprints semanais, pequenas resoluções, pequenas análises. Então, nós fechamos algumas áreas. Poxa, essa semana nós vamos avaliar criteriosamente, vamos fechar o ciclo de avaliações da área comercial. Então, o comitê se reúne, debate, pega todos os processos do comercial, avalia, cada um dá a sua opinião, e nós fechamos o que vai precisar ser feito num plano de ação. Então, por isso que essa cadência é muito importante, onde depois nós começamos a estruturar o mapa estratégico, começando aqui de baixo para cima. Então, a gente vem para o ciclo 6, que é a estruturação do mapa estratégico. E aí, o mapa estratégico, a partir das análises que nós fazemos, vamos ter lá 100 processos. Desses 100 processos, provavelmente, no mínimo, sempre nós temos metade dos processos precisam ser totalmente readequados ou ajustados frente à LGPD. Desses 50, vamos colocar isso num mapa estratégico. Desses 50, a gente tem mais ou menos ali uns 50 planos de ação que nós precisamos tratar. Ou seja, nós já vamos aqui para o plano de ação, que seria a elaboração desses planos de ação propriamente dito. Que aí seria exatamente nós pegarmos o nosso mapa estratégico, que seriam ali 50 itens, e ali nós classificamos quem vai fazer, por que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, que é o famoso 5W2H. Tá? Então, pesquisem aí, é muito importante utilizar essa metodologia quem estiver gerenciando uma adequação, e aí nós colocamos e vamos formatando o nosso plano de ação. Depois disso, que nós partimos para um treinamento de cultura organizacional, que é diferente daquele treinamento simples, introdutório do início do projeto, que geralmente a gente faz só para um treinamento para falar para todo mundo, olha, nós estamos aqui, vamos iniciar um projeto, um programa nos próximos 6 meses de implementação LGPD, e aí nós vamos comunicar inicialmente. Esse aqui é diferente, o treinamento cultural organizacional já é um treinamento onde nós desenhamos a partir de todos os mapeamentos, de toda a estruturação do mapa estratégico, de toda a elaboração do plano de ação. É um treinamento mais direcionado, mas mais personalizado. Poucas pessoas eu vi fazer isso. Pegar poucos projetos, até porque nem sempre nós estamos atuando com projeto de adequação da LGPD, nós acabamos sendo também fornecedores de outras soluções de automação, de consultorias de back-office. Então, assim, a gente percebe que o pessoal, às vezes, faz aqueles treinamentos genéricos, aquele treinamento muito superficial. E o que faz total diferença na cultura organizacional é desenvolver um treinamento de acordo com todo o ecossistema dessa empresa, todo o ecossistema desse seu projeto especificamente. É simples fazer isso? Não. É complexo você estruturar esse treinamento, mas ele é extremamente necessário para que a gente consiga evidenciar a questão da parte das pessoas. Lembrando que o projeto ele tem três tríades principais de gestão: pessoas, processos e tecnologia. A questão das pessoas, então, é evidentemente necessário que a gente faça esse treinamento, evidência com certificado, provinha no final, encapsula tudo isso, é um documento específico que toda a sua equipe, cliente, até colaborador, parceiro, fornecedor e todo mundo, colaboradores, parceiros, fornecedores, são os principais que precisam ser treinados nesse sentido. E aí, nós vamos fazendo a questão das estruturas das políticas corporativas. Esse item 9 é muito importante porque eu posso falar que são duas principais políticas que todo projeto precisa ter.
Essa, essas revisões dos códigos corporativos, nós colocamos dessa forma, porque nem sempre as empresas possuem códigos corporativos de ética e conduta. Dentro de um projeto, um projeto de adequação LGPD, nós não colocamos isso como um item que nós já fazemos os códigos corporativos. É uma sugestão que eu dou para vocês. Por quê? Esse é um documento que dá muito trabalho e não pode só se ater única e exclusivamente à privacidade e proteção de dados. Os códigos corporativos, eles dependem de muitos fatores, é muito mais complexo, e eu posso falar que eles, em alguns momentos, acabam sendo até mais caros, essas consultorias, do que a própria adequação LGPD. Então, quando nós vamos criar esses códigos corporativos de ética, conduta, e sejam outros que forem criados para isso, você precisa entender da gestão da empresa, entender dos pacotes de investimento, dos planos de pesquisa de produtos, pesquisas de mercado, desenvolvimento comercial, interações internacionais, interações de contratações de fornecedores, de colaboradores. Então, ele é muito mais amplo do que o de privacidade e proteção de dados. Então, por isso que nós colocamos apenas uma revisão. Se não tiver esse código corporativo, sugiro que, se vocês tiverem expertise para esse formato, que coloque isso como um projeto apartado. Por isso que nós colocamos revisão, nós não entregamos códigos corporativos. Então, é só uma dica que eu dou, porque eu já vi muita gente, eu já tive que socorrer colegas, porque colocaram que iam desenvolver códigos corporativos dentro da adequação de LGPD, depois começaram a perceber o quanto complexo é colocar códigos, até por isso que quase nenhuma empresa tem códigos corporativos, tá bom? Indo aqui para nossa finalização, nós temos aqui a terceira fase, que seria os planos de ação em andamento, que é uma fase terceira de execução, ajuste nos processos, formatação do ROPA. Então, como que você vai fazer o ROPA? O ROPA você vai ter que juntar todas aquelas questões que vocês fizeram, dos mapeamentos de processo, aquela questão da gestão de risco, e aí no ROPA você vai utilizar todas as informações para classificar os riscos, a tratativa dos incidentes, como que são atuados, como que são tratadas as demandas, as ocorrências internas, as ações de retenção dos problemas, inúmeras outras questões. E aí é um documento específico, também formatado, mas com base em tudo que você está fazendo levantamento. E aí depois nós temos uma capacitação sobre privacidade e proteção de dados. Essa capacitação geralmente é para o DPO, ou o encarregado de proteção de dados que vai ser nomeado pela empresa. Se for interno, vai ter todo um procedimento de capacitação e de certificação dentro dessa nossa metodologia para esse encarregado ou DPO. Qual que é a vantagem? O DPO ele vai ser certificado internamente, se for, né, o caso, a partir desse projeto que nós estamos implementando. Então, ele já tem a teoria e a prática. Então, você consegue associar e nós damos uma certificação que realmente ele está sendo tendo essa autoridade para gerenciar, e isso é muito bom. Geralmente, nós fazemos isso para o DPO encarregado interno. E se for a contratação como DPO as a service, como serviço, logicamente que o nosso DPO aqui interno, que é nomeado para o projeto, ele vai estar fazendo essa capacitação para os gestores da empresa, tá? Então, são capacitações diferentes, tanto interna como o DPO as a service, como serviço. Nós temos uma parte muito importante que pouca gente dá atenção, que é a essa configuração do canal de atendimento do titular, que é um atendimento de demandas de clientes e demais titulares. Ou seja, isso vai depender muito da estrutura de cada cliente. Se o cliente já possuir um canal de atendimento, né, então nós ajustamos esse canal de atendimento, incluímos o de titulares também, onde o primeiro atendimento pode ser feito pelo DPO ou não, ou você tem um primeiro nível que faz toda uma classificação e depois já é um segundo nível encaminhado ao encarregado de proteção de dados, tá? Então,
essa fase ela pode ser implementada do zero ou pode ser readequada a um canal de atendimento. Muito parecido e respeitando todas as boas práticas do Código de Defesa do Consumidor, normativas setoriais, seja ANEEL, ANS, Bacen. Então, todas elas funcionam quase que meio da mesma forma. Abertura de chamado, protocolo, SLA, tempo de resolução, histórico com timeline, tudo isso foi essa vantagem que nós tivemos por causa de ter uma tecnologia, de uma startup de tecnologia, nós automatizamos tudo isso do processo de ponta a ponta e essa parte é como se fosse um módulo que atenderia todas essas demandas do canal de atendimento. Isso é fundamental, porque é a prática já, é o running, né? O que a gente fala, é a execução até do próprio projeto da empresa, já recebendo essas demandas e tendo que respeitar todas essas boas práticas do dia a dia da empresa frente à privacidade e proteção de dados. E, logicamente, que depois, para finalizar essa parte de execução, nós fazemos o famoso relatório de impacto à proteção de dados, que ele pode ser solicitado pela ANPD. Ainda não temos essas algumas definições como será e de quando que será, mas é um documento que nós orientamos. É um documento interno, tá? É um documento que a empresa precisa ter única e exclusivamente para uso interno, não precisa ficar publicando no mercado, é um documento que tem o core business, né, de muitas empresas. Então, é um documento onde você faz um relatório de impacto. Caso você precise comunicar algum órgão especificamente, você vai enviar por demanda, tá? Então, fala aí, Damião. Quer falar? Tá no mute. Então, é só lembrar, pessoal, pode começar a se inscrever aí, levantando a mãozinha para poder falar, obviamente, mas desde já, Ricardo, eu falei para as pessoas que iriam se surpreender com o conteúdo que você ia trazer, porque você praticamente está falando, ó, você tem que adequar a empresa, e é assim que faz. Você Uhum. deu exatamente uma aula de como fazer um projeto, né? O nosso tema Sim. não é um projeto engessado, mas um projeto assertivo e um projeto de qualidade. Parabéns desde já aí, meu amigo. Obrigado. Agora, só 2 minutinhos aqui que eu já acabo Ok. aqui e já abro para as perguntas aqui, tá? Uhum. Então, aí a quarta fase também é muito importante, mas não tão importante como as 3 anteriores. Ela é só a parte da finalização, tá? Mas, assim, para você finalizar com chave de ouro esse projeto, você precisa fazer muito bem feito a primeira fase, a segunda fase, a terceira. E aí, aqui nós temos o 16, que é o monitoramento dessas atividades, todas as atividades que nós fizemos no plano de ação. Nós fazermos as ações ações de correção e melhorias, que é o famoso PDCA. Saibam que o PDCA é a essência da ISO. Então, não achem que, poxa, eu não trabalho com a ISO, eu não estou adequado às boas práticas. Se você pegar a essência do PDCA e aplicar num projeto, você com certeza vai estar dentro das boas práticas. PDCA na veia aqui, aplica dentro de todo esse seu projeto, pega todas as ações que você mapeou ou as que forem surgindo, ciclo da qualidade, melhoria, colocar isso como um padrão para toda empresa, comunicar, né? Então, comunicação num projeto é a base de tudo. E aí você tem a homologação final de todos desses processos. Todos os processos lá, aqueles 100 que eu falei inicialmente, foram revisados? Ok. Assina para quê? Para que o encarregado de proteção de dados ele formalize um relatório de conformidade. Aí eu sugiro, esse relatório de conformidade, vocês podem assinar, nunca assinem só os advogados ou só o pessoal técnico. Tenha sempre um parceiro, seja interno da empresa, seja externo, assine em conjunto, porque o advogado vai dar o seu relatório nos aspectos jurídicos, que tem as suas minúcias, não só legais, mas as questões administrativas dos órgãos, Bacen. Então, todos sabem que nós temos um processo administrativo, né? Esse processo administrativo é do direito administrativo, então ele precisa ter algumas observâncias de análise pelos advogados para que isso ajude qualquer um a ingressar e até dar a devida resposta.
Então, assim, respeitando o processo administrativo, você pode se precaver para muitas coisas se um dia a sua empresa for para o litígio contencioso na esfera judicial. É onde ninguém se atenta. Então, eles fazem o básico do básico, só que esse processo administrativo mal feito vai dificultar a vida do advogado num contencioso. Em contrapartida, no relatório de conformidade, o técnico precisa ter o seu relatório muito bem embasado tecnicamente, porque é isso que também, esperamos que não, mas no contencioso, vai ser a base para tudo. Diariamente eu tenho colegas que sempre nos perguntam essas questões no relatório de conformidade, o que precisa ter, o que não precisa ter. Eu sei de uma coisa, precisa ter as avaliações jurídicas e as avaliações técnicas. Não tem como um funcionar sem o outro, tá? Fica aí uma dica para todos. Parceria é o nome, é a palavra da vez no dia de hoje. Então, assim, parceria, melhor coisa. Então, acho que isso é uma questão muito importante, é um desafio para todos nós. E aí, aqui, o item 20, na verdade, é uma avaliação para uma certificação PPDC Cogni, que aí foi criada pela nossa empresa, para a consultoria, mas eu não vou fazer merchan, só para vocês entenderem que nós criamos todos esses processos no intuito de realmente passar para algumas empresas e nós conseguirmos dar uma certificação. Mas não uma certificação que fala assim, cara, você está 100% adequado à LGPD. Não, você está 100%, você está aplicando 100% das boas práticas de mercado. Porque hoje, a sua empresa abriu a porta, ela está adequada. Amanhã, se você não seguir as boas práticas, sinto muito, você está inadequado à LGPD. Que aqui, na verdade, a gente Mandou uma pessoa embora hoje e amanhã contratou outra, já não está adequada mais. exatamente. Porque quem está Aí tá. chegando não sabe bulhufas de proteção e privacidade de dados. Exatamente. Aí tem que dar o treinamento. Isso tem que estar no ciclo PDCA de treinamento. Então, essa metodologia, acho que vocês vão ficar com ela gravada. Eu quis passar para vocês, mas ela é muito importante de uma cadência assim. Essa é uma experiência nossa, tem toda uma documentação em cima disso, tem todo um cuidado, onde nós evidenciamos. E, logicamente, qual que é um diferencial para nós, por exemplo, que é um trabalho, isso não é só LGPD, nós sempre fizemos isso para evidenciar todos os nossos projetos nos órgãos regulamentadores, onde você tem um software que você consegue evidenciar tudo, e isso é muito importante, é inalterável. Se você não fez a adequação, desculpa, não tem como um cliente amigo falar assim, ó, Ricardo, eu estou com um problema X, eu preciso que você faça um relatório de uma situação. Eu falo, desculpa, você fez? Ah, não fez. Então, assim, não posso fazer nada. Não tem como criar um relatório com uma data retroativa, porque eu não vou ter como evidenciar se você não fez naquela época. Se você colocar isso num sistema, por mais que você faça um relatório, assine digitalmente, cara, tudo isso é manipulável. Então, assim, num sistema, seja qual for de mercado, nós temos vários aí, até as grandes plataformas mundiais aí, elas evidenciam, isso é inalterável. Então, tem todo um log de registro. Se um dia precisar de uma perícia, imagina você receber uma multa de 1 milhão da NPD. Cara, você acha que não vai cair uma auditoria técnica em cima da plataforma Não, que fez com certeza. adequação? Então, assim, cara, pode periciar. Essa evidência ela vai ficar ali inalterável. E assim como nós também já, estou dando um exemplo porque eu sou auditado pelo Bacen constantemente e outros órgãos regulamentadores, não só como PJ, como pessoa física, para saber se realmente tudo isso que nós fazemos é muito bonito, né? Você pega aquele relatório bonito, aquela assinatura, aquele certificado digital de advogado, só que assim, tudo é manipulável. Beleza, gente? É só para finalizar. Obrigado aí, espero ter contribuído aqui, fico aberto às perguntas. Foi top, top demais. Seguindo a nossa dinâmica aqui, o Vitor levantou a mão. Bom dia, meu querido. Bom dia. Ricardo, obrigado aí pela sua colaboração. Eu só queria também colaborar um pouco, tá? Dentro do que você colocou. A gente utiliza algo muito parecido com isso, né? Uhum. O que a gente faz um pouco diferente? A gente procura identificar o DPO interno da organização logo no início,
que é para realmente ele estar envolvido desde a primeira reunião e ele ser o ponto focal do projeto muitas vezes, tá? Depois disso, a gente cria também, numa fase posterior, um comitê de crise, estabelece a regra do comitê de crise, porque o momento que a crise acontecer, minimamente existe algo formal para que isso seja tratado de uma maneira adequada, tá? Uhum. E o relatório de conformidade a gente coloca dentro do PDCA, né? Ele faz parte do processo de PDCA porque ele vai, qualquer mudança que exista vai impactar no relatório de conformidade. Tá? Então, era só para colaborar aí com você, mas top. Muito obrigado aí pela tua informação e colaboração aí. Opa, obrigado, mas muito bem apontado, Vitor. Na verdade, isso eu não falei, mas é exatamente, tem que ser nomeado bem no começo do projeto, na própria reunião do comitê, né? Eu acho que essa reunião, a estruturação do comitê interno precisa ter essa nomeação. E aí, logicamente, que cada um tem a sua metodologia, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas pelo que eu vejo, conversando com os colegas, a grande maioria faz um trabalho cadenciado, muito comprometido, e, na verdade, a intenção realmente aqui foi passar uma cadência do nosso, que é muito parecido, e aí o que a gente sempre dá uma dica do pessoal é a forma como vocês evidenciam todo esse projeto. A grande questão é que, assim, nós temos muitos profissionais que conhecem muito, eles fazem todos os documentos, só que de uma maneira confusa, às vezes, né? Às vezes você chega lá e fala assim, poxa, mas isso aqui você fez? Ah, putz, isso aqui eu esqueci, mas depois no final eu faço. Não, poxa, faz lá atrás, porque é mais fácil. Aí, quando você coloca uma cadência, que é o que o Vitor falou, quando você coloca uma cadência e uma sequência lógica de registros, depois lá na frente você vai falar assim, caramba, eu fiz isso, poderia ter feito de uma maneira diferente. O problema, sabe o que acontece, Damião? É a questão. Hoje você vai estar fazendo um projeto, 2. Agora, quando você estiver fazendo 5 projetos ao mesmo tempo, a sua vida vai virar um inferno. Os que eu digo assim, o inferno no bom sentido, né? Vai Quando virar tem uma loucura. 39. Quando tem Então, assim, 39. se eu Inferno. fizer 39 sozinho, tá frito, né? Ah, tem a Fabiana que está aí com a gente, tem Então. o Luiz aí também. Sim, tem vários É, colegas, né? Mas é, isso é importante, assim, quando você tem muitos projetos, é por isso que até, independente do LGPD, muitas startups, muitas empresas quebram pelo volume de negócios que você faz. Então, assim, eu falo isso porque eu dou mentoria para algumas empresas e a gente percebe que o cara tá ali, quando ele começa a escalar o negócio dele, aí ele começa a ter problema, aí ele faz errado, e aí você precisa fazer uma coisa que é muito difícil para todos nós, para a maioria que trabalha de forma que começou individualmente. Quando você precisa ter parceiros, você precisa ter funcionário, você precisa ter pessoas que toquem o projeto, onde às vezes você só vai lá para assinar e ver se toda a metodologia foi aplicada. Aí você olha e fala assim, cara, putz, fizeram tudo errado, vamos ter que refazer isso daqui. Se você não tiver comunicação, se você não tiver metodologia, se você não tiver um critério que é mais difícil, gente, é difícil. Eu falo isso porque eu tenho um cliente que ele abriu uma outra. Eu tenho um cliente que ele já abriu várias empresas, e aí ele falou: Ricardo, tem mais uma empresa aqui que eu vou abrir, e aí você assume esse projeto. Eu falei: tá, eu vou mandar um funcionário X aqui para fazer. Não, 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 eu quero que você toque, cara. Aí eu falo assim: por quê? Ah, porque a gente teve um problema e eu vou me sentir mais confortável. confortável, né? A palavra é Ele falou sempre assim: essa, né? Confortável, né? aí eu falo assim, cara, mas putz, eu vou conseguir, ó, se for mês que vem, não dá para iniciar esse mês. Eu acho que se for no final do mês que vem, eu consigo tocar. Ah, não tem problema, cara. Se precisar esperar 3 meses, Nossa. eu espero, só que eu quero que você gerencie esse projeto. Aí eu falo, ó, sabe que vai ficar mais caro, hein? Aí ele falou, não, tem problema, cara, mas é do setor financeiro. E isso, o que que a gente entende? Eu fico feliz por um lado, mas eu fico preocupado porque eu ainda preciso treinar o pessoal, preciso treinar a equipe. Treinar Aí pessoas, você, né, cara? aí você tem um É, cara isso, super bacana. isso é unânime, né, Ricardo? Eu vejo isso, eu sinto muita falta dessas questões de a gente estar multiplicando, né, realmente Uhum, profissionais. Eu passei 14 anos da minha vida tentando fazer um clone
meu, mas eu não consegui porque eu fui pelo meio errado. Eu fui, né, eu tentei pegar pessoas né, e não consegui, na verdade, não consegui fazer um clone. Não dá, né? E aí eu acabei encerrando as atividades da empresa de um outro negócio que eu tinha, porque eu não conseguia estar em 7 lugares ao mesmo tempo, então foi impossível. Hoje, a gente tem uma metodologia diferente, vendo o contexto do teu projeto, a gente conversou sobre ele, mas eu não tinha nem aberto o PDF, né, para ter realmente um choque de surpresa. E aí está o Luiz aí, que é meu braço direito aí nos projetos, lá da Somax. E, Luiz, as ordens ali, na tua análise, a ordem pode estar até diferente, mas é isso que a gente faz também, né, Luiz? Não tem como fugir disso, né, Luiz? Sim, bom dia, doutor Ricardo, né, Damião, todos aí Fala, os Luiz. demais colegas. Sim, Damião, sim, ali da forma, né, que nós contribuímos ali, né, para a formatação, né, das etapas de adequação do programa Somax, tem uma similaridade muito grande com a que o doutor Ricardo apresentou da Cogni, né? Ali alguns pontos em ordens, ora, né, classificadas como mais urgentes ou menos urgentes, né? Apenas ali uma inversão na ordem de aplicação, mas assim, em linhas A gerais, questão, tremendamente parecido. a questão do DPO, por exemplo, né, a gente tem uma urgência muito grande que é para estancar logo ali no início do projeto. Calma, que já tem gente tomando conta disso aqui, não vai invadir, querer chutar a nossa porta aqui, porque a gente vê muita. Depois de algumas ações aí do PROCON do Mato Grosso, aí, que é um PROCON muito atuante, né, estão multando um montão de gente aí via internet, né, autuando, na verdade, né, o Leroy Merlin, a Centauro. Então, a primeira coisa que a gente fala, meu irmão, vamos publicizar ali o DPO, vamos mexer na política de privacidade como etapa inicial logo, criar o comitê de segurança e vamos para cima, né? Professor Salomão, gostaria de te ouvir. É isso mesmo, professor? Bom dia a todos. É isso mesmo, Damião. Obrigado, Ricardo, por compartilhar aí a sua metodologia. É, Vi com bons olhos, até feliz em ver que a metodologia abrange muito mais do que aquilo que a gente tem muito visto no mercado, em muitas empresas, de fazer o básico como se o básico fosse reduzir o básico. O que eu quero dizer? O cara não faz nem adequação LGPD, ele vende como se fosse, e depois a empresa, quando recebe o resultado final, fala, tá, mas o que é isso, né? E o restante? O restante não fazia parte do escopo. Eu acho que a questão da transparência, até numa proposição de um projeto desse, mostrando todos esses passos que são necessários para fazer uma adequação, ainda que não sejam feitos todos pela mesma empresa, como o Ricardo falou, às vezes o cara que já está cuidando lá da parte de código de conduta e ética, já tem um escritório de advocacia cuidando da parte de contratos, né, ali dos operadores, das hipóteses legais, mas tem que ter a sinergia de todo mundo, todas as equipes e empresas que estão participando do projeto de adequação, porque vira um processo na sequência, porque são complementares, né? É como se fossem engrenagens do mesmo motor, e se um pedacinho desse não estiver funcionando, não está adequado. E não existe adequação 50%, né? Ou você está ou não está, é igual gravidez, né? Não tem meio termo, ou você está ou não está. O Tá meio adequado é grávida? assim. Não tem meio grávida, né? Ué. Exato. É claro que você pode não ter terminado a adequação, você está num processo de adequação, mas eu estou adequado 50%, então não está, você está num processo de adequação. A Gisele falou Foi que o que o tem. Ricardo falou. Ao final, ele faz uma validação, né, uma certificação de que, tudo que foi proposto, que foi identificado necessário para adequação foi feito. Show de bola, parabéns. E um detalhe até importante que comentaram aqui, essa questão da gestão de crise, ela é que, na verdade, assim, no caso aqui, eu não... Porque cada item desse, na verdade, ele tem as suas ramificações, né? Aqui é só uma avaliação macro, até porque se for listar, é um negócio gigante, a gente vai ficar aqui o dia inteiro só falando nisso aqui. Seria ótimo, né? Mas, infelizmente, nós não temos esse tempo. Mas essa gestão de crise, ela é muito importante e ela vai de encontro, ela começa na execução, onde tem aquele canal do titular,
Então, assim, o canal de titular, ele é a porta de entrada, né? Então, assim, o canal de atendimento, né, e titulares. Então, essas demandas, elas entram e o reloginho do SLA já começou a contar a gestão de crise, embora depois ela seja dividida em diversas frentes, né, nas ocorrências, onde você precisa ter exatamente também a comunicação formal para o ciclo de gestão de demanda, que é a gestão da qualidade, né, com monitoramento e qualidade do PDCA, e em cima disso tem algumas outras técnicas, né, que aí você precisa envolver o comitê. Em alguns casos, né, que o Vitor e o Salomão comentaram, até o Luiz, a questão, assim, eu acho que depende muito de cada um que toca o projeto. Então, acho que isso tem que estar no radar, e às vezes, quando você abre uma ocorrência, eu prefiro chamar assim, lá no canal do atendimento, você tem uma classificação de categoria e tipo de uma ocorrência, tá? Ocorrência é alguma tratativa interna que você tem que ter. E aí você classifica aquilo. Ah, é um incidente, né? Esse incidente, de que forma que é aquela ocorrência dentro de uma inteligência artificial, o que ela faz? Quando você seleciona aquilo, ele já dispara notificações e abre follow-ups, ou seja, isso eu estou falando de uma automação, tá? Que seria o mundo ideal. Então, abrir uma ocorrência dessa, você já recebe uma comunicação, o TI recebe uma comunicação para tratar isso dentro de uma política de segurança de informação e uma política de retenção, e também os outros departamentos, o comitê, em geral, já tem que receber uma comunicação, nós tivemos um incidente, e a gente sabe que às vezes isso não acontece. Fica fechado em 2, 3 pessoas, então a pessoa do comercial precisa saber, a pessoa do marketing precisa saber, nós tivemos um incidente, ele vai ser tratado de forma interna, né? Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter. E gestão de crises, eu posso falar que é uma das mais complexas que existe, porque, cara, eu posso falar para vocês, não sei se todo mundo teve a oportunidade de atuar numa crise, cara, é difícil. A Você fica crise, lá 2, 3 dias, 72 horas sem dormir, cara, eu tive problema. pensando em soluções, né? Realmente doutor, quem já passou por isso, eu já passei em alguns momentos, não nesse momento atual profissional, mas atuando em outra vertente, eu sei realmente que é muito complicado. O professor Antônio levantou a mão. Professor Antônio Andrade, boa Opa, tarde. Bom dia ainda. Bom dia, mestre. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia a todos os yeah. amigos. Bom dia. Daniel, eu queria aproveitar, fazer um merchan aqui, né? Eu vendo umas planilhas aí para adequação da LGPD em 24 horas. Quanto que é? 10 real? 10 real? É 10 real? Baratinho, baratinho, a gente pode parcelar. Você pode me passar um Pix, pode pegar parcelar 10 vezes, 20 vezes. Dá um jeito aí, é rapidinho. Gente, eu estava até brincando, inclusive conversando hoje também com a doutora Fabiana, também que ainda existe isso. Infelizmente, a pessoa que está mal informada, ela vai comprar essas planilhas. Vai. Não que a planilha seja ruim, não que a ferramenta seja ruim, às vezes ela pode ajudar, dar um suporte numa adequação, né? Não é Mas a só isso, pessoa né, que... gente? Não é só isso, né? Muito Pelo pouco, amor né? de Então, Deus. mas muita gente vai comprar uma planilha e achar que está resolvido o seu problema de adequação LGPD, né? E, infelizmente não é assim. É bom essa conscientização, ela é necessária hoje, amanhã, daqui a 10 anos, vai continuar sendo, não vai ter jeito. LGPD, né? Não tem como, né, mestre? E acho que tudo se resume no PPT mesmo, né? Acaba caindo lá, né? No processos, pessoas, processos e tecnologia. Colocamos a Tecnologia. pessoa na frente, né? Porque se não tiver esse conjunto aí e uma adequação aí, adequação não é do dia para a noite, né? Como o doutor falou aí, Sim. depende do estado, do nível da empresa, em que nível que ela se encontra, pegar e fazer esse mapeamento de todos esses processos para saber os dados dentro, né? O mapeamento dos dados dentro desses processos, como que eles, enfim, não é tão simples assim, mas também não é impossível, né? Mas se quiser uma planilhazinha aí, gente, ó, 10 real. Manda aí, Antônio. 10 real. Estou pensando em promoção, vou fazer uma promoção aí. Obrigado, gente. Ô, Mari, eu queria te ouvir, Mari. O que você acha de tudo isso? O que você entendeu aí dessa excelente explanação do doutor Ricardo? Bom dia, minha querida.
Você está falando comigo, por acaso? Você falou Isso, Mari, mas é eu... Marilé. Ah, não, não, mas é comigo mesmo, né? Não, eu estou só ouvindo aqui, já conheço o Ricardo há bastante tempo, primeira vez que eu estou participando aqui, e estou vendo que tem outros profissionais, então o nível aqui está altíssimo, a gente está vendo que não existe diferença entre as metodologias praticamente, e estou bem interessado porque eu só venho a somar, achei muito interessante e pretendo não perder. Aí o Ricardo, ele tem o dom de falar de algo complexo de uma forma muito didática e Muito simples, agradável. né? Muito Eu venho simples. seguindo ele há bastante, é muito simples, mas não é só simples, é abrangente ao mesmo tempo. Tu vê que ele incluiu aí até uma coisa super não, uma coisa fundamental que são as metodologias ágeis. Então ele sempre dá uma pitada de inovação ali na conversa, ficou muito bom. Parabéns, Damião, aí, parabéns para a Somax aí, por essa apresentação rica aí do Ricardo. Legal. Eu queria mais uma menina aí falando, né? As meninas hoje estão um pouco tímidas, mais uma menina para a gente tirar nossa foto e encaminhar para o encerramento, que já faltam 3 minutos para meio-dia. Quem se habilita aí? Eu falo, Ah, eu Fabi, falo. Fabi, vamos lá, Eu Fabi. falo pouco. Eu falo pouco, imagina. Parabéns, Ricardo, pela explanação. Eu gosto muito de assistir as aulas do Ricardo, estou sempre ali acompanhando, e certamente todo esse roteiro, ele traz para a gente uma análise muito mais profunda, né? Quando você para olhar, lógico que nem o Damião falou, eu estou agora na Somax junto com eles, na equipe, né? E chegamos para somar, né? Vamos aí. Então, quando você vê esse roteiro de outra perspectiva, de outras pessoas, você vê que quanto cuidado que a gente tem que ter para fazer uma adequação, né? E realmente ela não é uma coisa simples, o quanto o pessoal vende aí, que nem eu conversei com o Antônio agora cedo, e não tem planilha, não tem... Ela dá um suporte, mas se você não souber fazer, não adianta, você não vai sair do Não lugar, adianta. vai patinar, pode ter o roteiro que for, porque se você não dominar, a coisa não vai. Mas parabéns à apresentação, obrigada aí pela oportunidade. Obrigado, Fabi. Antes da gente encerrar, das palavras finais aí do Dr. Ricardo, obviamente, vamos nosso momento clique, né? A nossa fotinha, vamos todo mundo aí abrindo nossas câmeras e logo em seguida a gente encaminha para o encerramento. Vamos lá, pessoal, vamos tirar nossa... Vamos lá, o pessoal está abrindo a câmera. Gisele, a grande Gisele, ela aí. Ó. Tudo bem, minha querida? Vamos lá. Só fera, Damião. Fera, né? A Ana Clara aí também. O nome dela já tem cobra, né? Imagina, essa menina aí é cobra, é fera brava mesmo. É isso. Tá só tem bonito. fera aqui, só tem fera. Só. Vamos lá, vamos tirar nossa fotinha. Legal. Beleza. Doutor Ricardo, suas considerações finais, por gentileza. Opa, maravilha. Bom, só queria agradecer a todos vocês. E também, grande prazer conhecer novos amigos. É importante que a gente sempre está conhecendo gente nova e ver que o mercado aí de privacidade e proteção de dados tem crescido de uma maneira profissional. Então, assim, eu acho que, como o Antônio falou brincando, mas infelizmente tem aí no mercado muita gente que não... Eu ia falar uma palavra, mas não vou falar, não. Na verdade, que não se enquadra dentro das boas práticas de novos produtos e serviços, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, não vão achando que, é igual eu vi outro dia, você vai ganhar 24 mil sendo de PO, ou contrate a nossa ferramenta. Eu vi esse anúncio. Então, cara, é hora que 24 mil como DPO. E o outro falava assim, contrate a nossa ferramenta e em até 24 horas sua empresa está adequada. A questão de ferramenta, em uma semana você vai estar adequado à LGPD. Então, a mensagem final que eu passo é exatamente o seguinte, eu trabalho nas duas principais frentes, assim como vocês também. É consultoria, né? Eu acho que é muito importante ter a questão de se ter esse trabalho, essa delicadeza no PPT, pessoas, processos, tecnologia, e utilizar ferramentas, né? Então, assim,
Muitos falaram para mim, falaram, nossa, cara, é impossível você automatizar LGPD, não tem como você. E realmente, otimizar 100% da LGPD, assim como CRM, ERP, BI, não tem como. A grande sacada é você ter tecnologia, seja qual plataforma vocês utilizarem, mas utilizem, porque ajuda muito, desde as mais simples até as mais complexas. E se o cliente pagar dentro do projeto, melhor ainda. Coloque a dica que eu dou para todos. Coloque a tecnologia, mostre para o cliente o valor agregado do seu produto e serviço. E a intenção é realmente otimizar sempre isso, colocar tecnologia em tudo para que a gente consiga expandir, escalar as nossas soluções, ajudar vocês, colegas aí. Então, eu tento conversar sempre a quantidade maior possível de colegas para tentar ajudar. Por isso que eu não tenho esse preciosismo da minha metodologia está aqui, compartilho com vocês as minúcias. Logo a gente vai fazer um evento aí em São Paulo. Opa! Aqui em São Paulo vai ser um evento, uma imersão aí num hotel que eu estou escolhendo aí agora em agosto. E aí o Damião, se puder compartilhar depois, até porque ele vai estar lá dentro, né? Ele não vai fugir não, viu, Damião? Então, Obrigado. então assim, eu acho que a gente tem que ter essa frente. Eu acredito que todos nós estamos indo no caminho certo. Né? Vamos fazer a nossa parte, que o mercado aos poucos vai assimilar as soluções que nós apresentamos, vamos trazer benefícios para os titulares e sempre fazer trocas como essa, como a quarta técnica. Gostei muito, Damião, parabéns, iniciativa sensacional. Obrigado. E, cara, sempre precisar, chamo vocês, assim como muitos de vocês também estão convidados aos nossos eventos aí. E fica a minha dica aí, gente. Vamos seguir com foco, força e fé, porque estamos no caminho certo. E assim, sempre que eu precisar, eu vou chamar algum de vocês, assim como vocês podem me chamar, tá? Isso, como parceiro, eu ajudo muita gente, até porque tem muita gente que me ajuda. Então, gente, estamos juntos e vamos seguir em frente. Obrigado, Damião. Valeu. Obrigado, presidente. E aí, só o último recado que eu gostaria de dar para vocês é que hoje encerra o primeiro ciclo, né, de quarta técnica. Tivemos aí algumas semanas e vocês receberão um certificado de participação de todo esse conteúdo que vocês receberam. A apresentação, né, o foco da apresentação que o Dr. Ricardo apresentou, vocês também vão receber na plataforma, como também a gravação desse conteúdo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.